Na sequência, o texto diz: chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. E aí vem: Adão, Deus chama o homem em primeiro lugar. Por que Deus chama o homem? Por que ele não está procurando Adão, Eva? Por que ele não faz isso? Por que ele chama o homem? Porque o texto diz que ele chama ao homem em primeiro lugar. Deus chama o homem em primeiro lugar porque ele coloca em primeiro lugar, na prestação de contas que deve ser apresentada a ele, a figura do maior responsável. E o maior responsável é o homem, não é a mulher. A mulher tem sua responsabilidade, veremos isso. Mas olhando para a narrativa, já logo no começo, na construção desse momento em que haverá aí uma prestação de contas, Deus chama o homem em primeiro lugar. Só depois ele se dirige à mulher. E só depois ele se dirige à serpente. O diabo é o último responsável. O último. Os evangélicos inverteram. Colocaram o diabo como o primeiro responsável. É mais fácil para os evangélicos fazer isso. Uma vergonha para o meio evangélico isso. Uma grande vergonha. Na realidade, na prestação de contas, nesse diálogo que está prestes a se iniciar aqui na narrativa, o primeiro a ser chamado é o homem. Ele é o responsável primário por dar contas a Deus. Quando nós transportamos isso para os nossos lares, isso causa um efeito devastador no modo como devemos agir dentro de casa, no modo como devemos conduzir o nosso lar. Não são as mulheres que devem puxar o carro da espiritualidade doméstica. Não são as mulheres que devem carregar nas costas o dever de nutrir e de manter a saúde espiritual da sua família. Não são elas. Elas têm responsabilidade, sim. Mas a responsabilidade delas está em segundo plano. O primeiro responsável numa família, o primeiro responsável num casal, o primeiro responsável nessa relação familiar, a dar contas a Deus de tudo que é feito, o primeiro responsável é o marido. Nós percebemos no contexto evangélico, no contexto cristão, nós percebemos que isso não acontece. Nós percebemos que a mulher toma a frente, que a mulher toma as rédeas da casa, e que a mulher tenta conduzir o lar para que o lar não abandone a verdade, para que os filhos sejam criados na igreja, para que as coisas caminhem dentro da palavra de Deus. Isso é louvável por parte de muitas irmãs. Mas elas têm que carregar o homem nas costas, têm que levá-lo, têm que puxá-lo, porque ele não vai. Quando na verdade, quando nós olhamos a palavra de Deus e vemos como Deus quer que as coisas sejam, nós vemos que é o contrário. O homem deve ser o pastor, o homem deve ser o guia, o homem deve ser o primeiro a se levantar, o primeiro a pegar a sua família pelas mãos, nos braços e conduzir pelo caminho da verdade. Porque ele será o primeiro a responder diante de Deus por sua família. Os homens aqui da igreja sabiam disso? Você sabia disso? Que você é o responsável número 1 diante de Deus pela condição espiritual de sua família, sua e da sua família? Se alguém tem que faltar na igreja, não é sua esposa, não é você. Se alguém tem que faltar algum dia, não é você, é a sua esposa. Tem que um faltar, falte a sua esposa, você não. Você deve ser o primeiro a estar abastecido, pronto, fortalecido para realizar o seu papel.
Você é o homem que Deus colocou naquela casa. E a sua responsabilidade espiritual por aquela esposa e por aqueles filhos, um dia será cobrada de você diante de Deus. Você não pode brincar com isso. Você não pode ser mais imaturo espiritualmente que a sua mulher. Você não pode conhecer menos a Bíblia do que a sua mulher. Ah, pastor, então vou ter que entrar num seminário. Entre e faça mestrado e doutorado, se for preciso. Mas você não pode conhecer a palavra de Deus menos que a sua mulher. Você não pode ser menos zeloso da verdade, das coisas de Deus, do que a sua mulher. Se alguém tem que ser, como diz o mundo, fanático e radical na sua casa, esse alguém tem que ser você, o homem, o esposo, o marido. Você é o responsável. E o Senhor cobrará isso de você.